Paz e graça estejam com todos vós. Vamos ler uma palavra que nós cristãos aprendemos desde pequenininho. Está escrito em Mateus 6, versículo 9 ao 14. É a oração do Pai Nosso. Mas, se vocês prestarem atenção, os líderes religiosos, eles não ensinam do jeito que tem que ensinar. Por isso que eu fiz um resumo para passar para vocês a oração do Pai Nosso. Vamos lá então? Vamos. Capítulo 6 de Mateus, versículo 9 ao 14. Portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livrar-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Esta oração foi o Senhor Jesus que ensinou para os discípulos e para nós também. Está escrito na Bíblia Sagrada, mas acontece que no decorrer de décadas e décadas, séculos e séculos, a igreja, o templo, escondeu essas coisas de nós. Por isso eu fiz um resumo e vou tentar passar para nós agora. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso não é uma repetição automática, mas como exercício de respiração sagrada, um modo de unir o corpo e a alma. Os discípulos sentavam em silêncio por horas, expirando a presença do Criador e expirando as ilusões do ego. Nesse estado, a oração se transforma. Deixava de ser uma sequência de palavras e se tornava uma vivência direta da união com Deus, da integração como o eu espiritual. Aquele que ora sem cessar, respira Deus. Ele não falava por metáforas, mas oferecia uma instrução psicológica e espiritual profunda. No Evangelho de Lucas, encontramos uma passagem que Jesus disse: se fizeres vir a luz que está dentro de ti, o que fizeres vir a luz te salvará. Essa frase nos lembra que a presença divina não é algo distante que pedimos, mas algo que já pulsa em nós, aguardando ser reconhecido. A luz de Deus, portanto, não deve ser buscada no alto dos céus, mas percebida como consequência que abrange através dos nossos olhos. Nesse exato instante, no Evangelho de João, capítulo 17, 21, Jesus eleva uma prece ao Pai, dizendo: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, e também eles estejam em vós. Vocês prestam bastante atenção? Não há separação, não há distância. É um chamado à integração, o mesmo sopro, a mesma luz e a mesma essência. A parte final do Pai Nosso, aquele que foi suprimida com o passar dos séculos, simbolizava exatamente essa união. Era o selo da completude espiritual, a lembrança consciente daquilo que é inconsciente, sempre soube. A estrutura da oração é um mapa simbólico. Começa no céu, no domínio do Espírito Santo, desce à terra,
ao campo da matéria. Pai nosso que estás nos céus representa o chamado à origem divina. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Simboliza a manifestação do Espírito na experiência humana. Mas o ciclo deveria ser completo no céu e na terra, e da terra de volta para o Espírito, desperto. Porque teu é o sopro que anima todas as coisas, e a luz que se recorda em mim. E esse seria o fechamento perfeito, um circuito espiritual que une o invisível ao invisível. Sem essa linha, a oração se torna incompleta. Ele pede, mas não integra, fala, mas não recorda. A totalidade de ser esta a verdadeira perda não é o fato de uma frase ter sido retirada de um texto, mas a essência sentida por milhões de pessoas que recitam esta oração há séculos e percebem um vazio no lugar onde deveria existir o reconhecimento do divino, de Deus. Feche os olhos por um instante, respire profundamente e perceba o ar entrando e saindo de você. Esse ar não te pertence. Esse ar não te pertence. Ele é o mesmo que pairava sobre as águas em Gênesis, capítulo 1. E o mesmo sopro que Jesus transmitiu aos discípulos ao dizer: recebam o Espírito Santo. É o mesmo alento que estava presente no primeiro e estará no último instante da sua vida. Mesmo quando as palavras foram apagadas, a vibração permanece, viva em cada célula do corpo humano, como uma memória ancestral. Essa sabedoria sobreviveu não a um pergaminho, mas no íntimo da humanidade, no inconsciente coletivo. Agora, ao revistarmos a oração, vimos interpretá-la como uma simples ingressões de teologias, mas como uma poderosa tecnologia espiritual. A psicologia é um mapa interno para despertar da consciência. Quando Jesus dizia Pai Nosso que estás no céu, ele usava o termo Abba, que em aramaico significa fonte de todo o sopro. A origem da vida, já nos céus, ou saia, não se refere a um local acima das nuvens. Preste bastante atenção. Mas a dimensão luminosa da existência, o reino invisível de onde tudo emerge ou se cria. Santificado seja o teu nome, não é apenas uma frase de reverência, mas um convite à totalidade. Santificar significa restaurar algo à sua forma original, íntegra, desenvolvê-la-se na plenitude. Psicologicamente, isso é um processo de individualização. Venha-nos o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus não é uma promessa futura. Ele está dentro de cada um, como está escrito em Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro de vós. Assim o Senhor Jesus falou. A vontade divina não é uma lista de regras internas, mas de sabedoria natural da própria vida. Quando alinhamos com ela, passamos a luta interna
e darão-nos que a força criadora, feita livremente, como o vento que move as estrelas e as árvores. Dar-nos o nosso pão de cada dia. Em aramaico, pão também significa compreensão e alinhamento espiritual, que nutre a mente e o coração. Essa linha não fala apenas do sustento físico, mas da sabedoria necessária para o dia presente. O conhecimento que mantém a alma desperta e conecta, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A palavra dívida, em aramaico, também quer dizer laço, quer dizer laço, nó ou apego. Nós prendemos ao passado. Não se trata de bondade, mas de libertação. Enquanto seguramos, resistimos, permanecemos presos a energias antigas que nos impede de evoluir. O perdão é uma vibração de libertação. Não se recebe enquanto se retém, pois só quem solta o passado pode respirar plenamente o presente. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Aqui a tentação não é uma falta moral, a distração da mente, que nos faz esquecer quem realmente somos. O mal, em aramaico, é que representa aquilo que está fora da harmonia, imaturo, desalinhamento. O esquecimento da luz interior está perante uma súplica, um pedido para cair nas ilusões da separação, para não podermos na máscara social que esconde o verdadeiro eu, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Mesmo que essa frase foi acrescentada depois de ela ainda carregar uma verdade simbólica, e o reino e o poder e a glória pertencem ao Pai, se o Pai e o sopro que nos mantém vivos, então essa força se manifesta através de nós, não como fosse do ego, mas como expansão da unidade com todo o alinhamento perdido, então completar o ciclo, porque teu é o Espírito e a luz que respira para sempre através de mim. Essa frase, ao ser restaurada, revela a totalidade da oração. O Espírito em harmonia. Ruan significa sopro, vento, energia vital. E movimento da vida que permeia tudo. Já luz ou áurea é consciência, percepção divina que brilha através dos nossos olhos. Quando dissemos porque teu é o Espírito e a luz, estamos reconhecendo que a mesma consciência que nos habita, a mesma presença que criou o universo, ou seja, Deus criador de tudo. Essa é a liberação essencial, não é separação entre o Criador da sua criatura. O mesmo sopro que moveu os primeiros seres humanos, Adão e Eva, que se move em nós agora e nesse instante, reconhecimento, algo desperta dentro de nós mesmos, dentro do nosso ser. A oração deve ser um pedido a se tornar uma lembrança. Não se trata de chamar Deus para perto, mas de perceber que Ele nunca esteve longe de nós. A oração, então, não termina com uma separação, mas como um retorno à unidade, céu e terra, como um só. O ego é um self integrado, por isso que os religiosos do tempo de Jesus, agora no nosso tempo, nunca vai entender a oração do Pai Nosso. Religiosos, eu querendo dizer, são todos aqueles que
ocupam cargo, ministério e também que estão na frente do povo nos dias atuais. A alma em completa harmonia, essa sabedoria, os religiosos não querem que você conheça hoje, pois quem descobre o que é o Espírito de Deus e o próprio sopro que o mantém vivo, nunca mais se sente pequeno ou impotente. Quem entende que a luz divina, a sua própria consciência, jamais fica preso em usos e costumes, em doutrinas humanas de pastores e líderes religiosos, essa verdadeira linha perdida e recordação de que somos templos vivos, portadores da presença divina, e quanto essa lembrança desperta o mundo ilusório, começa a desenvolver, nenhuma estrutura interna pode dominar aquele que reconhece a própria luz. E quem é essa luz? Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o Senhor. E este é o significado da oração do Pai Nosso. Nenhum sistema político ou religioso pode convencer quem sabe a plenitude dentro de si mesmo. Quando você desperta para a consciência do que o reino de Deus, percebe que ele nunca esteve fora de nós. Ele sempre habitou dentro da sua mente e do seu coração, pulsando como uma presença silenciosa, aguardando o instante em que nós voltemos a olhar para dentro de nós. O Espírito respira através de cada inspiração que entra em seu corpo e à luz do seu verdadeiro eu. O Sélvio está vivo e desperta agora mesmo. Esse conhecimento direto, essa sabedoria interior, é algo profundamente transformado e que só os espirituais vai discernir bem tudo e de ninguém é discernido, porque o poder é um ser humano que se lembra de quem é, e esse poder não pode ser controlado por sistema nem político nem religioso. Glória a Deus. Isso não é negação da fé, nem uma rebelia contra a igreja. Pelo contrário, é o resgate que a própria instituição religiosa perdeu ao longo da sua história. Trata-se de relembrar os propósitos originais da palavra da oração do Pai Nosso, que está escrito Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 14. Eu fiz um resumo para vocês da oração do Pai Nosso, porque Deus sempre esteve dentro de nós. O reino de Deus sempre esteve dentro de nós, como nós podemos ler lá em Lucas. E o sistema religioso, o sistema político, tentaram esconder de nós essas palavras. Espero que vocês tenham entendido, tenha um pouquinho mais de paciência, porque eu ainda estou meio ruim para poder lembrar das coisas, mas eu tenho certeza que Deus é por mim, quem será contra mim? A paz, a graça seja com todos vós. Amém e amém.